Muito bem, meus amigos, a paz de Cristo a todos. Quem vos fala aqui nesse dia é o pastor Diego Osni. Sou pastor presidente da Igreja do Avivamento de Deus. Ficamos localizados aqui em Sepetiba, no Rio de Janeiro, na estrada de Sepetiba, em frente à Caixa Econômica 5.761. E eu quero deixar aqui para vocês uma palavra abençoada. Como resolver os seus problemas? Como resolver os seus problemas? Em Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim para nós, E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então note comigo aqui o seguinte, os discípulos estavam fazendo a obra de Deus, os discípulos estavam pregando a palavra. De certa feita, um homem, trouxe um jovem, a qual a Bíblia relata que esse jovem tinha um espírito mudo e surdo. E o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, o ministério dele era o quê? Salvar, curar e libertar. O ministério do Senhor Jesus sempre foi ajudar as pessoas, Seja quais forem os problemas das pessoas. E Jesus também outorgou aos seus discípulos, deu autoridade para os seus discípulos curar no nome dele e expulsar demônio em nome dele. E esse homem trouxe esse jovem que tinha um espírito de loucura, que tinha um espírito de surdez e de mudez, Só que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Aqui eu já começo uma revelação. Tem casos que não é para discípulo. Tem casos que é para o próprio Deus. O que eu aprendo aqui? Não é que o pastor não tenha unção, não é que o pastor não consiga, que os médicos não consigam, que o advogado não consiga. Mas tem coisas que é você e Deus. Os discípulos não conseguiram expulsar. Claro que aqui tem uma causa que já eu vou lhe explicar. Mas tem coisas que, mesmo você recebendo a oração do pastor, mesmo você recebendo auxílio médico, é necessário uma fé sua, é um tratar de Deus com você, com a sua fé para você conhecer a Deus. Ou seja, tem coisas que não é para ninguém, não é para o homem, como a mulher do fluxo de sangue, A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e ela ia de mal a pior, ela gastou, foi em vários especialistas, mas nada adiantou resolver o caso daquela mulher. Então tem coisas que não é para discípulo, é para o próprio Deus. As coisas impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Outra questão aqui importante para você resolver seus problemas é o seguinte: esse jovem aqui tinha um espírito mudo e surdo. Tem coisas que é carnal, mas tem coisas que é espiritual. Tem coisas que é demônio. Ele tinha um espírito que causava surdez e mudez e convulsionava ele. Pessoas que sofrem com convulsões, é um espírito que está por trás. Na verdade, toda doença não provém de Deus. Mesmo que você ficou ali o dia todo no sol, e teve uma dor de cabeça, essa dor de cabeça não é de Deus, Ali, essa dor de cabeça é do demônio. O causador da doença é do demônio. Não é que ele está aí, porque você ficou no sol. Mas o que eu quero dizer para você? Que as enfermidades, que as doenças não provêm de Deus. As enfermidades, os problemas que o ser humano enfrenta, não é Deus que coloca esses problemas nos homens. São os homens que causam isso
por quebra de princípios, por quebra da palavra de Deus. Ok? Então havia um demônio na vida desse jovem. Literalmente ele era possuído. Tem pessoas que o demônio não está nela, mas ele está habitando no corpo, na carne. Ele está atacando a carne da pessoa. E como resolver isso? Aí o pai trouxe a Jesus, né? Você tem que levar os seus problemas a Deus. Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus promete aliviar. Então ele traz o problema, leva os seus problemas a Deus, tá bom? E outra questão é o seguinte, e versículo 19, né? Mateus 9, versículo 19. Marcos 9, versículo 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Traz o menino aqui. Qual era a causa que aquele menino estava sofrendo? Que aquele demônio não saía daquele menino? Era incredulidade. O que é isso? Falta de fé. O pai do menino não tinha fé. Os discípulos aqui não conseguiram expulsar o demônio pela falta de fé que eles tinham. Eles não desenvolveram a fé. Existem muitas pessoas, não são todos os casos, mas existem muitas pessoas que seus entes queridos, que ela própria, às vezes até cristãos, até pastores que pregam a palavra, não estão sendo curados, não estão resolvendo seus problemas, ou não estão vencendo uma crise de ansiedade, uma depressão, não estão vencendo problemas mentais, confusão mentais. Por quê, pastor? Pela sua falta de fé. A falta de fé. Jesus dá uma bronca nos discípulos e aqueles que estão ao seu redor. E Jesus, ó geração incrédula. O que é incredulidade? Falta de fé, falta de crer. Eles não confiavam em Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles não creram nos ensinamentos que Jesus trouxe para ele. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Outra coisa que eu peguei aqui, gente, para você, é o seguinte: quando trouxeram o menino olha para Jesus, o demônio que está nele vê Jesus também. O que acontece? O demônio fica agitado, pega o menino, joga ele no chão, ele começa a espumar, convulsionar. Jesus não perde a paz, porque Jesus estava convicto. O que Jesus vai fazer? Vai conversar com o pai do menino. Jesus vai tratar do coração do pai do menino. Existem casos, presta atenção, existem casos que não é sair colocando a mão nas pessoas, ou até mesmo você sair pedindo oração. Você tem que olhar para você e pedir a Deus: Senhor, o que está me faltando? A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo de Deus tem sofrido por falta de conhecimento. Às vezes é conhecimento, às vezes é falta de fé, incredulidade, falta da verdadeira palavra. A Bíblia diz em Romanos 10,17 que a fé, a certeza, a convicção, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem pessoas que estão em certas igrejas, e não julgando nenhuma igreja, tá? Cada uma tem os seus costumes, os seus trabalhos, mas tem certas igrejas que não pregam a fé, que não pregam cura, aí a pessoa não desenvolve fé para cura. Que não pregam libertação, a pessoa não desenvolve fé para libertação. Você é o que você crê. Se você crê que tem que ficar doente, você vai ficar doente. Se você crê que você tem que morrer, você vai morrer. Se você crê que você tem que ir para o céu doente, provado, na miséria, né? Você vai para o céu assim. Então, Jesus trata do pai. Aí Jesus diz: quanto tempo que acontece isso com ele? Aí Jesus disse: desde a infância, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, se tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
realidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Veja, olha o que Jesus, o pai do menino disse assim: olha, esse demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, mas se tu podes, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Jesus vai e joga a responsabilidade para ele, porque ele queria jogar a responsabilidade toda em Jesus. Tem muitas pessoas assim, que jogam a responsabilidade dos seus problemas, dos seus conflitos, toda em Jesus. Entende? Então Jesus, se o Senhor pode, o Senhor é Deus, então faz alguma coisa. Só que Deus trabalha em cooperação com o homem. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios o seguinte, olha: Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Antes do crescimento vem o quê? O plantio e o regar. Então Deus trabalha em cooperação com você, minha amiga. Então falta você crer, falta você acreditar que Jesus já lhe curou e já levou as suas enfermidades, que Jesus tem uma obra na sua vida, mas você está aí, não, Deus está me colocando doença, não, eu estou provado, não, tem que morrer, não, as portas não se abrem, você já se conformou, entenda bem, com os problemas, você já se conformou com essa situação, entenda, você já se conformou com essa situação, não. Ele disse, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha o que Jesus fala. Se você crer, se você acreditar, se você crer na palavra, e o que é crer, pastor? Crer é você agir conforme a palavra de Deus. Crer é você pensar como se fosse verdade, e a palavra é verdade. Isaías 53, versículo 4 diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Lá na cruz, Jesus levou o meu câncer, levou minha diabetes, levou a pressão alta, levou a tuberculose. Jesus levou os nódulos, os caroços. Não é a vontade de Deus que você tenha doença. Se fosse a vontade de Deus que você tenha doença, Deus não faria nem os médicos, os remédios, porque os médicos estão aí, né, e a medicina está crescendo. Para quê? Para tudo trazer benefício para o ser humano, para curar o ser humano. Ninguém vai no médico para morrer. As pessoas que vão ao médico vão para ser curadas. Então é a vontade de Deus que você seja curado, ou pela medicina ou pela fé. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Creia. Creia que Jesus já levou as suas enfermidades. Creia que Jesus já levou a sua pobreza, já levou a miséria, já levou esse autismo do seu filho, já levou esses problemas nas vistas, essa dor de coluna, dor de cabeça, essa enxaqueca, essa depressão, essa ansiedade, esse pecado. Talvez você tenha que crer para ser perdoado. Quantas pessoas de repente devem dizer, pastor, eu fui longe demais, eu pequei, eu sou filho pródigo, eu era pastor, eu era obreiro, eu era missionário, eu fazia a obra de Deus, eu era levita e pequei, pastor. Estou em grande pecado, mas a Bíblia diz que é Ele que te tira do lamaçal de lodo. Em Coríntios diz que Jesus morreu e trouxe para nós o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus você tem o direito ao perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, creia, acredite, creia na palavra, e Jesus vai e o pai do menino diz, ajuda a minha incredulidade. Então, qual era a causa daquele menino estar convulsionando, de um demônio emudecer ele, ensurdecer ele, e pegar ele, jogar ele, trazer convulsões para ele, aquele sofrimento todo desde a infância. Desde quantos anos, né? Não sei, 3 anos, 4, 5, não sei, desde a infância.
esse menino sofria. Mas quando o pai creu, quando Jesus tratou da incredulidade, o menino foi curado. Deus quer lhe curar. Creia, creia. Hoje a palavra para você é: creia na palavra. Pense como se fosse verdade. Creia você visualizar conforme a palavra. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Crer é você lutar contra as evidências. Crer é você tomar posse do que Jesus fez na cruz por você. E Jesus lhe curou, Jesus lhe salvou, lhe perdoou, e você tem que crer nisso. E você se posiciona, e você fica firme, independentemente se os sintomas, se tudo diz que não. Porque olha que interessante, quando Jesus mandou aquele demônio embora, o caso ficou pior. O demônio começou a ficar agitado, se bateu, o menino ficou como morto. Mas Jesus creu. Jesus creu, Jesus não estava vendo, mas Jesus creu que a ordem que ele deu, o demônio tinha que obedecer. A ordem que você der a essa enfermidade, a essa dor, esse desemprego, seja o que for, creia. Às vezes vai até piorar humanamente falando, mas crer é você lutar contra a evidência. Crer não é sentir, não é ver. Crer é você crer. Passar por cima das circunstâncias, passar por cima, crer é você enxergar o sobrenatural, crer é você crer como Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu para ser pai de nações e para ser pai de Isaac. Porque Abraão não podia ter filhos, Sara era estéril, ele já era velho, mas ele não ficou com o seu corpo, ele creu em Deus. Ele acreditou em Deus, ele visualizou a promessa, ele foi dizendo: eu sou pai de nações, eu sou pai de Isaac, porque a fé fala, tá bom? Então creia, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Vamos orar agora? E agora você vai orar e vai tomar posse comigo, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser abençoado. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, aqui em nome de Jesus, eu venho abençoar todas essas pessoas. E o Senhor sabe a luta, o problema, a situação. Seja essa pessoa no hospital, no presídio, seja essa pessoa, Deus, dentro de casa, no lar, aonde tiver um problema, uma enfermidade, uma situação insolúvel. Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E assim como Jesus amarrou aquele demônio, eu amarro todos os demônios agora, que tem oprimido, que tem feito essa pessoa sofrer. Eu digo: mal, espírito da doença, da enfermidade, da depressão, da paralisia, das vistas embaçadas, da cegueira, eu digo câncer, diabetes, leucemia, toda maldição saia em nome de Jesus Cristo. E assim eu determino a cura, a libertação e a restauração, Pai. As portas se abrindo, o milagre chegando no casamento, na família, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Diga: eu creio. Olha, faça o que você não podia fazer, você está curado. Mas ainda que os sintomas estejam, creia, creia se posicionar. Creia na palavra: eu sou curado, o pastor orou, eu estou abençoado. Tudo já deu certo. Eu criei, por isso falei. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, bota um comentário. Se acontecer um milagre com você, escreva no comentário: pastor, a dor foi embora, paralisia, seja o que for. Bota o seu testemunho aí para a glória de Deus Pai, tá bom? E compartilha para outras pessoas. Que Deus vos abençoe.